Olá, curiosos, tudo bem com vocês? Eu sou a Cris, a sua contadora de história aqui do canal Conhecendo o Sobrenatural. Desde já peço para você deixar seu like, se for novo por aqui, se inscreva no canal. E também peço que você comentem, assim o YouTube vai entender que você interage com o canal e você recebe as notificações. Então, curiosos, hoje trago mais uma vez o Recife Assombrado, tá certo? Peço para você deixar um like, se inscrever no canal se for novo por aqui e vá lá nas redes sociais de O Recife Assombrado, no site e também a página do Facebook, tá certo? E também tem um canal deles no YouTube, se vocês quiserem lá conhecer, fiquem à vontade. Lendas urbanas? Estampadas nos jornais e revistas, nas telas dos computadores conectados à internet, nos cartazes de cinema. Quem já não ouviu falar em lendas urbanas? E qual seria o preciso significado desta enigmática expressão? A princípio, poderíamos dizer que são histórias fantasiosas propagadas por meio de boatos e, em muitos casos, também pela mídia formal. Não foram poucos os jornais escandalosos que divulgaram notícias pouco confiáveis sobre o tal chupa-cabra, o monstro alienígena que supostamente andou fazendo estragos em rebanhos de toda a América Latina. Não se faça de rogado, caro ouvinte. Quantos e-mails você recebeu e repassou com coisas do tipo: uma loira que rouba órgãos de homens desavisado e os deixa em banheiras de motel cheias de gelo? Melhor do que definir cientificamente uma lenda urbana é comentar algum exemplo mais rumorosos de que se tem notícia. Ao meu ver, não existiu assombração mais badalada no Brasil que a mulher ou a menina do algodão. Ela era loira, com outras tantas aparições femininas que apavoravam marmanjo por este país afora. A mulher do algodão surge no local mais improvável, onde menos se imagina encontrar um espectro: os banheiros do colégio. A história se espalhou em meados dos anos 70 e chegou a ganhar o noticiário. Uma reportagem do Diário de Pernambuco em agosto de 1978 relatava que o fantasma de uma mulher loira e de cabelos longos com algodão na boca estariam apavorando os moradores dos bairros do Centenário e Vila São Luís, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Ela teria sido vista por alunos de um colégio da área, causando grande correria. A reportagem contava ainda que o fantasma seria de uma mulher falecida há algum tempo, vítima de atropelamento nas proximidades de uma escola. Isso não explica quase nada sobre a possível origem de tal assombração. Centenas, quiçá milhares de crianças molharam as calças com medo de ir aos banheiros dos colégios em todo o Brasil. Na capital pernambucana, a crença nessa mulher ou menina pavorosa facilitou o aparecimento de outras lendas que assustaram os estudantes. Alguns que leem estas linhas, por certo, irão lembrar do Gancho, um sádico personagem dotado de uma prótese de uma forma de gancho, claro, no lugar de uma das mãos, que arrastava crianças para perto de uma Kombi. Crianças essas que nunca mais eram vistas. Mas ele não tinha nem um pouco de charme macabro que caracterizava a dama cheia de algodão. Nessa época, alguns bandidos de carne e osso considerados terríveis ganharam status de lendas vivas no Recife. As figuras do Bill de olho verde, um galeguinho do coque, foram atribuídos a alguns crimes e torturas escabrosas. Muitas dessas atrocidades certamente eles não cometeram, alguns, embora fossem facinórias realmente perigosos.
Contudo, não existirá uma história do Recife, lenda urbana mais medonha e característica, que a tão perna cabeluda. De acordo com o folclorista Rúbia Lózio, nada mais inadequado do que chamar perna cabeluda de lenda. O mais correto é classificar como boato. Para os que não foram apresentados a tal personagem, segundo contam os que já tiveram o desprazer de conhecê-la pessoalmente, trata-se de uma perna, tão somente um membro humano inferior coberto de pelos asquerosos, que parece ter vida própria e se desloca aos pulos, como se fosse a visão do seu espectro perturbador não fosse o bastante para gelar qualquer coração. A perna cabeluda ainda costumava atingir as pessoas com poderosos chutes, golpes preciosos que, na maioria das vezes, vão direto para o traseiro das vítimas. Homens e mulheres de várias idades e classes sociais conhecem a ira insana da amaldiçoada assombração. Encontros aterradores que se davam à noite em lugares ermos e ruas desertas. Quase todos esses casos foram descritos por repórteres de rádio, o que só fez aumentar o pavor da população. É verdade que a perna cabeluda desapareceu tão rápido como surgiu, sumiu das noites e das manchetes, mas a cidade jamais se esquecerá dela. Seus feitos apavorantes ficaram, por exemplo, registrados nas palavras do poeta José Costa Leite, no folheto de cordel A Veia Debaixo da Cama e a Perna Cabeluda, publicada nos anos 70. Correu atrás no sujeito, que voltava de forró. Ele viu a perna preta e correu de fazer dó. A perna cabeluda é feia. Correu quase légua e meia atrás, no seu mocotó. Zé Soares, no Recife, viu a perna cabeluda em água fria e saiu, numa carreira raçuda. Mas a perna disse assim: meu filho, espere por mim, porque eu sou boazuda. Como assim? Como é que a perna fala? Não se sabe, né? E engana-se quem pensa que a perna cabeluda só aterrorizou moradores dos bairros populares do Recife. Conta-se que a gente da chamada classe média também sentiu o efeito de um pavoroso confronto com a assombração. O testemunho a seguir é de um amigo nos anos 70. Era um aluno do científico, com uma época que era chamado o ensino médio. Começou uma tarde de sábado, quando um professor dessa testemunha lia concentradamente o jornal do dia. Ele resmungava em voz baixa, xingando o período que insistia em publicar matérias absurdas sobre uma certa perna cabeluda. Como em pleno século XX alguém pode dar crédito a uma imbecilidade dessa? Repetia o professor, um proeminente especialista em física. O educador, famoso por seu ceticismo e pelo rigor com que tratava os estudantes burros, odiava aqueles boatos sobre a assombração pilosa e desmembrada de um corpo. Os pensamentos dele foram interrompidos por um pedido veemente da esposa. A empregada da família estava com um parente doente em casa e precisava que alguém a levasse até lá. A moça estava na flor dos seus 18 anos e o professor não se incomodou, nem um pouco, em prender o restinho do seu sábado para fazer aquele favor. A casa da menina ficava no alto de Santa Isabel, na zona norte, um lugar cheio de vielas e becos, caminhos que o professor não saberia percorrer sozinho, sem a ajuda da empregada. Quando finalmente chegaram a uma casinha humilde da moça, ele ficou imaginando como sairia daquele labirinto. A moça agradeceu muito pela carona,
poderia cuidar da mãe adoentada e explicou como ele deveria fazer o caminho de volta. O professor não entendeu nada, mas não quis dar o braço a torcer. Tinha certeza que acharia o rumo certo. Mas ele acabou se arrependendo. As explicações que os outros moradores do lugar lhe deram acabaram provocando ainda mais confusão. A noite chegou e o professor se viu de repente num beco sem saída, um pouco iluminado e deserto. Para piorar a situação, o carro, uma Variante novinha, imaginem, morreu inesperadamente. O desorientado motorista logo identificou uma falha na parte elétrica do automóvel. Aquela hora e naquele lugar, nem todos os conhecimentos de física, fórmulas, equações, teoremas adiantariam para fazer reviver a máquina defeituosa. Desanimado, o professor percebeu que precisava sair dali a pé em busca de socorro. Caminhou alguns minutos pelas ruelas estreitas e escuras. Percebeu que estava sendo seguido. Conseguiu ouvir os passos, mas não via quem estava atrás dele. Isso foi lhe dando muito medo. Um suor frio escorria da sua testa. O coração batia descompassado, como se quisesse pular para fora do peito, quando o medo se transformou em pavor. O professor saiu correndo como um desesperado. O seu perseguidor também correu para acompanhá-lo, passando por baixo de uma ponte com luz amarelada. Ele pôde ver o que o perseguia. Anos de crenças nas verdades da ciência, de apego ao materialismo racionalista, desmoronaram quando o professor distinguiu a figura insólida da perna cabeluda. Abobalhado com a descoberta, o mestre foi alvo fácil do chute que a assombração deferiu bem no seu traseiro. Coitado. O professor foi encontrado por populares pouco tempo depois, sentado no meio-fio, com cara de leso. Encaminharam-no para a delegacia mais próxima e os policiais conseguiram levá-lo para casa. Por recomendação de um psiquiatra, tirou uma licença de alguns dias do trabalho, mas quando voltou à sala de aula, apresentou vários meses um comportamento estranho, dispersivo. Bom, quanto à Variante, também foi encontrada, sem as calotas, sem os pneus, sem a caixa de direção e sem o carburador. Gente, a perna cabeluda deu um chute no cara. Bom, parece que aqui em Fortaleza tem essa história também dessa perna cabeluda. Eu nunca procurei saber. Porque aqui em Fortaleza tem poucas histórias, então nunca procurei saber sobre essa perna cabeluda. Quem me contou uma vez foi o Denilton. Então eu vou procurar saber. Aqui em Fortaleza parece que tem essa história também da perna cabeluda. Gente, eu fico assim imaginando. Mas é perna de gente, é perna de bicho. Eu é que não queria ver um negócio desse, ainda levar um chute. Então, curiosos, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Não esquece o like, se inscreva no canal se for novo por aqui, comenta aqui embaixo. Não se esqueçam, curiosos, que o seu like e a sua visualização e seu comentário é muito importante para mim, para que outras pessoas também venham conhecer o canal, tá certo? Muito obrigado, me segue nas redes sociais, tá tudo aqui na descrição, nosso grupo do Facebook e também o meu Instagram. Até o próximo vídeo. Beijos da sua contadora de história favorita aqui do YouTube. Tchau, curiosos!